Olá, boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre a relação do capitalismo e o cristianismo. Eu quero me apresentar, me chamo Renan e eu estou fazendo alguns vídeos discorrendo um pouco sobre a consciência cristã de uma forma mais plena, né? Dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto filosófico. E é sempre bom a gente ter esses conhecimentos, porque é uma forma de garantir que o nosso entendimento a respeito da nossa fé tenha consistência, tenha propriedade. Então, para começar a falar sobre o capitalismo e a relação com o cristianismo e vice-versa, é preciso a gente falar de um filósofo, um sociólogo muito conhecido, e que fez uma obra fantástica, que traz um entendimento assim, com reservas, claro, porque tem a crítica, mas fez uma obra fantástica que se chama A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. É muito boa essa obra que esse rapaz fez, é o Max Weber. Então, como a obra dele é um pouco extensa e bastante complexa, eu fiz algumas anotações e eu vou ler para vocês. Mas, em resumo, ele consegue trazer a ideia, basicamente, da seguinte maneira. O capitalismo, ele não tem como fim, no seu princípio, apenas a relação comercial visando o lucro. Começou a partir de uma consciência religiosa, de um ascetismo protestante, ou seja, uma disciplina que impulsionou a busca por capital, mas não naquela proposta de se tornar rico e usufruir desses benefícios de forma prazerosa, dispendiosa. E aí essa consciência foi formada, uma religião que propiciou os meios psicológicos para que o capitalismo moderno tivesse essa característica de investir e reinvestir e aumentar o capital. Interessante esse posicionamento dele. Então, Max Weber, ele começa abordando da seguinte maneira, segundo as minhas anotações. A obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, foi publicado em 1904, 1905 e é amplamente considerada um dos textos fundacionais da sociologia moderna. O que foi que Max Weber entendeu nessa obra dele? Ele notou a preponderância de protestantes entre os líderes de negócios, proprietários de capital e trabalhadores qualificados, em contraste com a relativa marginalização econômica dos católicos. É interessante ele perceber isso. Ele percebeu que na corrente protestante as pessoas elas tinham uma tendência de se desenvolver economicamente muito mais significativo, de uma forma mais expressiva naquelas sociedades, em comparação à visão católica, ou a quem pertencia à fé católica. E ele separa isso da seguinte maneira. Ele atribui que a visão do catolicismo era uma visão tradicional. As pessoas não buscavam desenvolver suas capacidades financeiras no intuito de acumular. Inclusive era até mal visto, né, pela igreja, mas sim as pessoas de visão religiosa católica, elas procuravam apenas obter o necessário para a sua subsistência, por assim dizer. Diferente da consciência protestante, em que havia uma demanda, um objetivo, um propósito de você aumentar a sua
renda, o seu capital, a sua fortuna. Então, segundo as anotações que eu extraí dos textos dessa obra e das observações, eu posso dizer que essa também é uma observação muito boa. A tese de Weber, portanto, é uma interpretação cultural do fenômeno capitalista em contraposição à explicação que o reduzem a fatores puramente econômicos. Como eu já disse, não havia simplesmente um interesse de acumular dinheiro, mas tinham algo muito mais relacionado à busca incessante de ter o dinheiro, não a questão econômica em si. A tese weberiana, portanto, é a manifestação de um método que busca compreender como um senso de obrigação para viver de forma consistente com um dado conjunto de valores e poder emergir e como as mudanças na racionalidade humana podem ocorrer para gerar consequências não intencionais na vida social e econômica. Segundo Weber, ele entendia que esse fenômeno de aumentar a riqueza dentro de uma visão protestante em relação à católica não foi algo intencional, não foi algo engendrado, mas foi toda a estrutura que se observou por meio de Weber que favoreceu esse aumento, essa, vamos dizer assim, exponencial capacidade dos que pertenciam ao protestantismo de acumular riqueza. Para Max Weber, o espírito do capitalismo não é sinônimo de desejo universal e atemporal de acumular riqueza. O anseio pelo lucro existiu em quase todas as épocas e lugares, mas por si só não constitui o que Weber definiu como capitalismo moderno. O espírito é, na verdade, uma mentalidade, ou o ethos distinto, o caráter distinto, uma filosofia de vida que ele considerou sem precedente na história. E ele vai aprofundando, Weber vai aprofundando tudo isso de uma maneira que aos poucos vai ficando claro o que ele está querendo dizer e aonde ele quer chegar. A riqueza não é a busca para o prazer, mas como um dever profissional e moral. Segundo ele, essa é a consciência que as pessoas de corrente da fé protestante tinha incutido em sua consciência esse tipo de mentalidade. Weber exemplificou o espírito do capitalismo através dos escritos de Benjamin Franklin. O tempo é dinheiro, foi uma frase que foi extraída da obra de Benjamin Franklin. Mas isso não queria dizer que seria porque a busca de dinheiro é o propósito. E ele continua aqui, velho. O sucesso financeiro nesse contexto tornou-se um sinal de virtude e responsabilidade. A acumulação de riqueza para um indivíduo imbuído desse espírito protestante ou dessa consciência que o leva a buscar por meios éticos, morais e propósito e senso de responsabilidade, acumular dinheiro, esse espírito deixa de ser um instrumento para se tornar o propósito de uma vida. Essa mudança de mentalidade é a chave para o dinamismo do capitalismo moderno. É a internalização de um ethos que transforma a busca por lucro de algo irracional do ponto de vista do prazer para algo racional do ponto de vista de um dever ético, uma mudança cultural que precede a consolidação do sistema econômico. Então, Weber ele entendia que o princípio do capitalismo teve essa forte força de consciência religiosa para se alcançar o que nós conhecemos hoje de capitalismo moderno. E ele explica isso de uma forma bastante intrigante. A origem desse novo ethos não foi, segundo Weber, puramente econômica, mas sim religiosa, como eu afirmara. A reforma protestante introduziu conceitos que, de forma não intencional,
criaram as condições psicológicas e culturais para o desenvolvimento do espírito do capitalismo. O conceito-chave nesse processo foi o de vocação, Beruf, um termo que no protestantismo adquiriu um novo significado, em contraste com a visão católica, que valorizava a vida monástica como a mais elevada forma de serviço a Deus. A reforma promoveu a ideia de que a realização dos deveres no mundo secular através da profissão era a mais alta expressão da vontade divina. O trabalho assim foi santificado. Então, no pensamento de Weber, a respeito dessa visão que ele passou a compartilhar sobre o desenvolvimento do capitalismo em seu início, ele conclui que o que fomentou esse desejo de produzir riqueza foi a proposta religiosa de que o trabalho é uma forma de engrandecer e de adorar a Deus. Então, ele entende que isso foi o motor que impulsionou essa busca incessante por acumular, por buscar recursos, né? O chamado capital. Weber, no entanto, via Lutero próximo do tradicionalismo católico, pois embora o luteranismo tenha valorizado o trabalho intramundano, ele não forneceu o estímulo psicológico para um ativismo revolucionário. Agora, veja bem, Max Weber entende que Lutero pouco contribuiu para que esse motor que deu origem ao capitalismo moderno fosse engajado. Ele entende que a visão luterana, embora Lutero tivesse o reconhecimento de que o trabalho é uma vocação determinada por Deus, mas ainda assim ele não criou as ferramentas psicológicas para dar um impulso para o capitalismo se desenvolver como tal o conhecemos. E ele faz a seguinte afirmação: em contraste, o calvinismo foi um motor crucial para a formação do ethos capitalista. A doutrina calvinista, na predestinação, afirmava que Deus, desde o início dos tempos, já havia decidido quem seria salvo e quem seria condenado, e que a salvação não poderia ser alterada por boas obras ou sacramentos da igreja. Essa doutrina gerou uma profunda ansiedade psicológica nos crentes, pois não havia forma de ter certeza da salvação ou de sua salvação. E é muito intrigante tudo isso, porque Calvino, com a sua teoria da predestinação, ele entendeu que não importa o que você fizer, o sacramento da Igreja Católica ou as obras que a Igreja Católica defendia como um meio de você ali se redimir diante de Deus e ser salvo ou encontrar salvação, não tinha mais utilidade nenhuma, porque antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido algumas pessoas que iriam ser salvas. Não, nada do que elas fizessem poderia justificar. E claro que isso gerou muito debate entre teólogos da sua época, e essas discussões só enriqueceram e problematizaram toda essa questão. Mas enfim, essa proposta de Calvino trouxe um estado psicológico para aquelas pessoas que passaram a ser adeptos do que foi chamado calvinismo. Enfim, o ativismo, o trabalho e a diligência tornaram-se o próprio fim da vida, e a preguiça era moralmente condenável, vista como uma falha em glorificar a Deus. Nesse aspecto da religião que Calvino, ali por meio da reforma, empreendeu, ele trazia algumas questões como algo que característico que definia uma pessoa que provavelmente não foi predestinada. E a preguiça, a apatia, a falta de iniciativa, a falta de
buscar trabalho ou de exercer um trabalho, isso poderia estar, vamos dizer, convergindo para caracterizar uma pessoa que não fazia parte dos escolhidos de Deus. Então, a gente consegue perceber que, sob esse aspecto, houve um estado de ansiosidade em relação àquelas pessoas, porque elas ficavam a pensar: se Deus já predestinou pessoas desde a fundação do mundo a serem salvos, será que eu sou salvo? Como eu posso saber se eu sou salvo? E aí, isso tudo criou um estado de impaciência psicológica, de agonia, mas em busca de uma compreensão sobre características de pessoas que são salvas, passou-se a entender que aqueles que são salvos é abençoado por Deus em tudo que empreende, inclusive o trabalho. O ascetismo protestante, especialmente o puritanismo, teve um papel central. A condenação do desperdício, do lazer e do consumo de luxos direcionou o lucro gerado pelo trabalho árduo para o reinvestimento. Interessante aqui, porque como identificar uma pessoa que poderia ser salvo, predestinado desde a fundação do mundo? O trabalho abençoado. Se você trabalha e você é abençoado no seu trabalho, você gera riqueza. Mas o ascetismo protestante, especialmente o puritanismo, que seria a religião de Calvino, a característica desse ascetismo, que é a disciplina psicológica, a disciplina do corpo, você se privar de usufruir dos prazeres mundanos e focar exclusivamente ou integralmente no propósito de compreender, de entender Deus, e você tendo uma vida frugal, uma vida simples, mesmo gerando riqueza, você passou a ter um excedente de dinheiro. E aquele que é salvo, predestinado à salvação, ele não vai esbanjar o dinheiro, ele não vai desperdiçar recursos, porque desperdiçar recursos é ir na contramão do ascetismo, da disciplina, de todo aquele conjunto de autocontrole em relação às coisas do mundo. Então, aquele excedente você deveria reinvestir. E aí foi onde se iniciou o acúmulo de capital. Essa combinação de um impulso para a produção, ativismo metódico, com uma restrição ao consumo, ascetismo, formou o alicerce para a acumulação de capital. O comportamento de enorme ativismo e reinvestimento surge assim como uma resposta não intencional a uma ansiedade teológica profunda. Pois Max Weber, na sua observação e análise sociológica, ele concluiu que o calvinismo, por meio da teoria da predestinação, criou, propiciou e favoreceu o desenvolvimento do capitalismo moderno. E aí, obviamente, ele defende que, no início, os princípios que formularam ou configurou o capitalismo foi algo nobre, foi algo íntegro. E aí tem a questão de outras teorias que no final da sua obra ele vai levantar. Ele se refere sobre aquilo que nós podemos chamar de o espírito à jaula de ferro. Ele conclui que, devido ao racionalismo, à forma metódica, analítica de gerir as empresas e os negócios, proporcionou uma relação fria, calculada, com todo o sistema que está relacionado ao
capital, aos negócios financeiros, de tal modo que a relação humana se tornou desumanizada e passou tudo a ser processos lógicos, mecânicos, tendo por fim a questão do lucro. E ele vai mais na frente e deixa claro que o capitalismo, como um sistema autônomo, se desvinculou desse processo ou dessa relação inerente com os princípios cristãos, com os princípios da religião, e se tornou esse monstro frio, gélido, racional e indiferente à humanidade, que se move e age tendo por fim o lucro pelo lucro. O paradoxo da tese reside no fato de que o capitalismo, uma vez estabelecido e impulsionado por suas origens religiosas, tornou-se autônomo. O espírito que outrora era motivado pela busca da salvação se desvinculou de suas raízes espirituais e se transformou em uma força impessoal que exige que os indivíduos se submetam às suas demandas, independentemente de suas crenças. A ética do trabalho, originalmente uma obrigação moral para o crente, tornou-se uma necessidade para o sucesso econômico e a sobrevivência na sociedade contemporânea. Enfim, a lamentação de Weber reside na percepção de que a razão, em seu triunfo, não libertou o homem, mas aprisionou em uma estrutura de controle e cálculo, onde a busca por sentido foi substituída por uma busca incessante por lucro e eficiência. Então, isso basicamente é o resumo daquilo que Max Weber deixou para nós. E toda essa questão que Max Weber levantou é motivo de debate, é muito atual, se discute e também há crítica sobre esse trabalho dele, né? Há posicionamentos que contestam tudo isso, que ele não foi claro, que ele trouxe uma teoria que se comunica um tanto com o marxismo, mas não foi bem assim. Mas eu quis abordar mais essa questão que remete à origem do capitalismo, porque a verdade é que eu quero mostrar as bases que se relacionam com o cristianismo e qual a relação conciliável que existe entre essas duas vertentes. E se para nós cristãos é possível ser um cristão capitalista e estar bem com Deus. Mas também eu quero citar outros autores que eu gostei muito de ler e que realmente jogam um pouco de luz nesse princípio em que o cristianismo, o reformado, né, protestante, é apontado como uma fé que está entrelaçada com o capital. Eu li nesses dias esse livro, A Questão Judaica, né? Para a Questão Judaica, de Karl Marx. Esse livro dele, ele escreveu com 25 anos de idade, discutindo com um filósofo chamado Bruno Bauer, em que esse filósofo, ele é alemão e ele vive num período em que lá os judeus eles têm restrições. A Alemanha, como Estado, se reconhece cristão, ou seja, confessa a fé cristã. E os judeus, as suas características, com seu judaísmo exclusivista, por assim dizer, exigia emancipação e fazer parte do serviço social, serem tiradas aquelas restrições que o impediam de trabalhar por causa de sua fé e entre outras coisas. Então, Bruno Bauer faz uma crítica a essa tentativa dos judeus de emancipação política
alegando que os judeus são judeus e a Alemanha é cristã. Para que os judeus pudessem se dissolver ou se diluir na sociedade alemã, eles deveriam renunciar e até abolir a fé deus judaica e passar a serem, a partir de então, cidadãos alemães, desfrutando dos benefícios de cidadãos, né, daquele país. Enfim, essa obra ela foi escrita em 1843. Em resumo, Grunwald é um filósofo hegeliano que defendia que os judeus só alcançariam a emancipação política plena se renunciassem à sua religião. Na época, havia forte debate na Alemanha sobre a emancipação civil e política dos judeus que enfrentavam restrições legais. Marx, ainda com seus 25 anos, se inseria nesse debate como um crítico tanto de Bauer quanto da própria estrutura política do Estado moderno. Então, qual era a visão de Karl Marx a respeito disso? Karl Marx entendia que a emancipação que se deveria ter não seria uma emancipação social ou política, mas sim uma emancipação humana. E o que tudo isso tem a ver com o capitalismo e a relação cristã, eu quero dizer. O fato é que a Alemanha, nesse período cristão, o Estado se confessando cristão, acontecia que estava ali um desenvolvimento capitalista sem precedente. Mas a crítica do Karl Marx questionava justamente essas características dos judeus mercantilistas. Eles acusavam os judeus de praticarem usura, o que seria hoje a agiotagem ou trambicagem, e explorar de todo modo, quando pudesse, aquela população, sempre visando o lucro pelo lucro. E nesse sentido, o judaísmo, como religião e tendo o seu Deus, o dinheiro, passou a ser diluído, pelo menos a nível de religião, pela burguesia regional, a burguesia alemã, de tal modo que o judaísmo ganhava sobrevida diluído na visão filosófica, buscando unicamente cristã, que buscou ou que aderiu os meios judaicos práticos e precisos de drenar riquezas, de buscar riqueza pela riqueza. Então havia essa acusação. E eu tenho até aqui umas páginas marcadas que apontam justamente essa visão que se tinha a respeito dos judeus nessa época. Deixa eu ver se eu encontro facilmente. Aqui, uma das mensagens. O Deus dos judeus mundanizou-se, tornou-se Deus mundial. A troca é o Deus real dos judeus. O Deus deles é apenas a troca ilusória. A intuição que, sob a dominação da propriedade privada e do dinheiro, se tem da natureza é o desprezo real, a degradação prática da natureza, a qual existe de certo na religião judaica, mas apenas na imaginação. Aqui ele se refere: o dinheiro é o zeloso Deus de Israel, perante o qual nenhum Deus pode subsistir. O dinheiro rebaixa todos os deuses do homem e transforma-os numa mercadoria. O dinheiro é o valor universal, constituído para si próprio de todas as coisas. Roubou, portanto, ao mundo inteiro, ao mundo dos homens, tal como a natureza, o seu valor peculiar. O dinheiro é a essência,
alienada ao homem do seu trabalho e da sua existência, e essa essência estranha domina-o e ele adora. O que Marx está acusando aqui é que os judeus se movem nas sociedades espalhadas pelo mundo visando sempre o lucro em detrimento das classes que o circundavam. Então eles atribuem que, nesse sentido, os judeus não cultuam um Deus, que os judeus não servem ao Deus sublime, ao Deus Todo-Poderoso, mas unicamente visa lucrar e se beneficiar de todas as maneiras em cima de qualquer povo, em cima de qualquer situação. Nesse sentido, tudo é precificado. Nessa mesma obra, Marx vai acusar que os judeus, a religião deles era uma religião limitada e que eles não poderiam, de modo nenhum, conquistar o mundo dessa maneira. Mas quando o cristianismo, que brotou do judaísmo, é uma religião universalista, ela incorporou em si esse espírito, segundo o entendimento dele mais, vamos dizer assim, transcrito por mim, predatório em relação aos povos. Ou seja, o cristianismo foi um meio que o espírito do judaísmo, de mercantilismo, de especulação financeira, alcançou os meios mundial e universal de exploração do ser humano. Isso é bem intrigante e mostra já que aos 25 anos, a que ponto Karl Marx já estava nessa empreitada sobre o futuro promissor dele com aquela tese, né, do socialismo, da luta de classes, e que vai culminar com aquela proposta dele, o Manifesto Comunista, com Engels. Enfim, Bauer afirmava que os judeus não poderiam ser emancipados se mantivessem sua religião, pois a religião em si era obstáculo à cidadania plena. Marx rebate: mesmo em países laicos, como os Estados Unidos na época, a religião continua existindo. A separação entre o Estado e religião não elimina as crenças religiosas. Logo, o problema não é o judaísmo religioso em si, mas a própria estrutura do Estado moderno. A emancipação política, segundo Marx, e ele faz essa distinção, o cidadão é reconhecido como igual perante a lei, independentemente da religião ou origem. É uma igualdade formal. Emancipação humana vai além de garantias formais, significa superar a alienação, seja esta religiosa, política e econômica, e construir uma sociedade realmente livre. No entendimento de Marx, o que era preciso acontecer não seria a emancipação política dos judeus, mas, de um modo geral, a superação ou a emancipação humana, que é a superação de todos os meios que Marx considera alienante, que seriam a religião e a política econômica, ou seja, o capitalismo. A gente sabe que a guerra, desde o início de Marx, é contra o capitalismo. Assim, mesmo que os judeus ou qualquer grupo obtenha direitos civis e políticos, isso não resolve as contradições sociais mais profundas. Enfim, Marx escreve que o judaísmo prático não se reduz à religião, mas representa o mundo do dinheiro, do comércio e da usura, como acabei de citar. Para ele, a sociedade burguesa capitalista transformou a lógica do judaísmo, busca do lucro e da propriedade, em lógica universal. Como eu já havia dito, a lógica do espírito judeu, que por Marx era atribuído a essa mesquinharia de estar sempre buscando o lucro, foi universalizado. E universalizado por meio da classe burguesa,
que, ao ver de Max Weber, se desenvolveu a princípio com aquela consciência da reforma protestante, principalmente por meio de Calvino, com sua forma sistemática e sua forma de engrandecer a Deus por meio da riqueza, da acumulação de capital, porque o trabalho era um meio que se utilizava para adorar a Deus como uma forma de refletir que você é um salvo, porque Deus abençoa aqueles que são salvos, os predestinados. O judaísmo encontrou sua emancipação no mundo moderno porque a sociedade burguesa transformou as qualidades do judeu em qualidades da sociedade. E para finalizar, a gente pode concluir com relação a esse tema sobre esta obra, que é um dos primeiros escritos de Marx e que já aparece a crítica ao capitalismo e à alienação, a antecipação de diferença entre igualdade formal jurídica e igualdade material, social e econômica. Claro que em meio a essa obra dele, existem inúmeras críticas, e uma das críticas aponta o antissemitismo de Marx, né, que também era judeu. E aí a gente conclui essa parte desta obra, né, para a questão judaica, sobre como Marx, já em princípio, já tinha essa visão um tanto prematura sobre a questão do capitalismo, do cristianismo e do judaísmo como formas, eu diria até, de ancoragem para o capitalismo ganhar força e aí ser combatido nessa carta dele ou por meio de uma revolução que não emancipasse o homem político, mas que emancipasse o homem, o ser humano, o tornando acima ou o escalando acima de religiões e de alienações econômicas. Tem um outro escritor que tem uma obra fantástica que ele explica de uma forma bastante simples e em defesa do capitalismo, numa visão sobre o capitalismo ter a sua proposta unicamente de gerar benefícios e riqueza para a sociedade. As 6 lições de Ludwig von Mises. Esse escritor, ele fez uma obra que na verdade foi transcrita em formato de livro, mas foram palestras que ele fez por volta de 1959. E ele fez essa obra que na verdade a mulher dele, isso foi póstuma, uma obra póstuma, a mulher dele compilou e transcreveu para uma folha e publicou com esse título de As 6 lições de Ludwig von Mises, onde ele elabora discursos que trazem e que apontam características comparativas dos benefícios que o capitalismo trouxe para a sociedade. Então, eu falei de Max Weber, o que ele compreendeu, o que ele entendeu, como se desenvolveu o capitalismo. Eu falei um pouco sobre a visão de Marx, se referindo à questão do capitalismo, mas dentro de um outro contexto, acusando o judeu e o cristianismo como os meios que se foram utilizados para elevar o capitalismo a uma escala global, promovendo a exploração, a diferença de classes de uma forma bastante subliminar, até porque talvez o pensamento que ele concluiu de uma forma geral
cristalina levou algumas décadas. Enfim, As 6 Lições de Ludwig von Mises é uma obra fundamental para quem deseja compreender os princípios da escola austríaca de economia de forma acessível. O livro é uma transcrição de 6 palestras proferidas por Ludwig von Mises em 1959 em Buenos Aires, Argentina, para um público que em sua maioria não era de economista. Mas o que essas palestras de Mises diziam, né? Ou que elas queriam dizer? Ele fez essas 6 lições e o primeiro tema que ele levantou foi simples e puramente capitalismo. Ele trouxe ali os benefícios do capitalismo no século XVIII para a Inglaterra e comparou essa nação naquele atual momento com um momento pré-capitalista. Então, essa obra dele, ela alude tudo que a gente pode imaginar de progresso, tecnologia e benefício que o capitalismo trouxe para a sociedade. Nesse primeiro tema, nessa primeira palestra. Então, começa assim: 200 anos atrás, antes do advento do capitalismo, o status social de um homem permanecia inalterado do princípio ao fim de sua existência. Era herdado dos seus ancestrais e nunca mudava. No tocante à manufatura, as primitivas indústrias de beneficiamento da época existiam quase exclusivamente em proveito dos ricos. O que Mises está dizendo aqui é o seguinte: nesse período pré-capitalista existia indústria, sim. Só que essas indústrias, elas eram indústrias de beneficiamento. A relação que ela tinha não era a relação como o capitalismo moderno tem hoje, né? Que é produção numa escala de massa para todos quantos puderem comprar e acessível. Mas essas indústrias, elas trabalhavam especificamente para a aristocracia latifundiária, vamos utilizar como exemplo. E então, essa indústria atendia um público específico e consumia esses produtos. Isso, de 1959, ele se refere a 200 anos anterior. E ele diz o seguinte, que à medida que o tempo passava, aquela população que trabalhava no latifúndio, elas iam se desenvolvendo, crescendo, e ali se tornou insustentável naquela região, e elas passaram a migrar para outras áreas, inclusive para as áreas industriais, onde estavam essas indústrias. Mas essas indústrias não poderiam absorver aquela população gigantesca. E aquela população gigantesca passou a receber a alcunha de proletariado. E proletariado, o que quer dizer isso? Né? Proletariado, Marx deu um significado, né? Ele deu o significado de uma classe pobre, né? Uma classe sem recursos. Mas, na sua plenitude, proletariado quer dizer o seguinte: isso remete ao Império Romano. O proletariado era aquela pessoa pobre que ela não tinha nada além de sua prole para entregar ao governo e o governo levar para as escolas militares e para servir ao exército imperial. Então ali era chamado de prole, porque eles só tinham uma prole para oferecer e eram pobres, obviamente. A Roma Antiga eram os cidadãos mais pobres, sem propriedade nem posse. A sua única riqueza ou utilidade para o Estado era a sua prole descendência que servia no exército imperial. Então, como estava muito cheio de pobres nas regiões onde haviam essas indústrias de beneficiamento que não poderia e eram restritas a receber
esse pessoal que fugiram dos campos ou migraram para as cidades, essas pessoas passaram a se amontoarem. E daí elas foram espontaneamente se organizando, segundo Mises. Foi dessa grave situação social que emergiram os começos do capitalismo moderno. Dentre aqueles párias, aqueles miseráveis, surgiram pessoas que tentaram organizar grupos para estabelecer pequenos negócios capazes de produzir alguma coisa. Foi uma inovação, enquanto as antigas indústrias de beneficiamento funcionavam a serviço da gente abastada das cidades, existindo quase que exclusivamente. Esta é a diferença básica entre os princípios capitalistas de produção e os princípios feudalistas de épocas anteriores. Ele só reforça o que eu acabei de dizer. Da Inglaterra, no século XVIII, o território só podia dar sustento a 6 milhões de pessoas num baixíssimo padrão de vida. Mises faz uma comparação que no século XVIII a Inglaterra ela só sustentava de uma forma muito precária 6 milhões de pessoas. Mas com o advento do capitalismo hoje, nos tempos de Mises, ele diz o seguinte: hoje mais de 50 milhões de pessoas aí desfrutam de um padrão de vida que chega a ser superior ao que desfrutavam os ricos do século XVIII. Sabe que a população de vida que chega a ser superior ao que desfrutavam os ricos, né? Repetir. Sabe que a população deste planeta é hoje 10 vezes maior que nos períodos precedentes ao capitalismo? Mises diz o seguinte, que na Inglaterra, aqueles 6 milhões de pessoas se sustentavam muito mal no século XVIII, mas nos tempos de Mises já havia 50 milhões de pessoas. E nos últimos tempos, a população do mundo aumentara 10 vezes mais. Sabe que todos os homens usufruem hoje um padrão de vida mais elevado que o de seus ancestrais antes do advento do capitalismo? E como você pode ter certeza de que se não fosse o capitalismo, você estaria integrando a 10ª parte da população sobrevivente? Sua mera existência é uma prova do êxito do capitalismo. Então, Mises era enfático em dizer que o capitalismo trouxe o progresso, o desenvolvimento e a multiplicação da população humana com tecnologia, ciências e filosofia. É fato que o ódio ao capitalismo nasceu não entre o povo, não entre os próprios trabalhadores, mas em meio à aristocracia fundiária. Essa é a acusação da origem, segundo Mises, do porquê o capitalismo era tão desagradável. E isso era colocado como se o povo detivesse esse pensamento. Mas, na verdade, a classe que estava sendo prejudicada era a classe da aristocracia fundiária. O que Mises vai dizer na sua obra é que, devido àquela população se auto-organizando e construindo pequenos negócios e que foram fazendo indústrias para cá, indústria para lá, negócios acolá. E aí essas pessoas elas passaram a ter um padrão de vida muito melhor do que quando elas serviam aos aristocratas. E por conta disso, na aristocracia estava havendo escassez de mão de obra, porque as pessoas estavam saindo do campo, indo para a cidade, porque lá os burgueses que receberam esse nome, eles pagavam um salário melhor e davam melhores condições de vida. E nesse sentido, eles obrigavam os aristocratas a aumentarem o salário de seus funcionários. E isso criava uma divergência, um conflito entre essas duas classes.
E todo o tão falado e indescritível horror do capitalismo primitivo pode ser refutado por uma única estatística. Mises diz que toda aquela narrativa que é construída sobre o pré-capitalismo, que explorava, que destruía famílias, que as mulheres eram levadas do seio do seu lar para trabalhar de uma forma miserável, e suas crianças eram exploradas nos meus trabalhos, pode ser refutado com uma simples informação. E ele continua. E todo o tão falado e indescritível horror do capitalismo primitivo pode ser refutado por uma única estatística, precisamente nesses anos de expansão do capitalismo na Inglaterra, no chamado período da Revolução Industrial Inglesa, entre 1760 e 1830, a população do país dobrou, o que significa que centenas de milhares de crianças que em outros tempos teriam morrido, sobreviveram e cresceram, tornando-se homens e mulheres. Veja o que ele está dizendo. Segundo Mises, no sistema capitalista, houve inovação tecnológica, houve desenvolvimento demográfico, as pessoas se multiplicaram. Estatisticamente, se um ambiente propicia o desenvolvimento, o crescimento e o nascimento de pessoas, significa dizer que o ambiente é, no mínimo, favorável à vida, diferente de outros sistemas que é hostil à vida. As pessoas não crescem, não desenvolvem e não se reproduzem. É isso que Mises está dizendo. Hoje, nos países capitalistas, há relativamente pouca diferença entre a vida básica das chamadas classes mais altas e das mais baixas. Ambas têm alimento, roupas e abrigo. Mas no século XVIII e nos que o precederam, o que distinguia o homem da classe média do da classe baixa era o fato de o primeiro ter sapato e o segundo não. O capitalismo foi assim batizado não por um simpatizante do sistema, mas por alguém que o tinha da conta do pior de todos os sistemas históricos, a mais grave calamidade que jamais se abatera sobre a humanidade. Este homem foi Karl Marx. Não há razão, contudo, para rejeitar a designação proposta. A tese de Marx, concernente ao advento do capitalismo, baseou-se no pressuposto de que os trabalhadores estavam ficando mais pobres, de que o povo estava ficando mais miserável e que finalmente redundaria na concentração de toda a riqueza de um país em umas poucas mãos, ou mesmo nas de um homem só. Como consequência, as massas trabalhadoras empobrecidas se rebelariam e expropriariam os bens dos opulentos proprietários. Se considerarmos a história do mundo, em especial a história da Inglaterra a partir de 1865, verificaremos que Marx estava errado sobre todos os aspectos. Não há um só país capitalista em que as condições do povo não tenham melhorado de maneira inédita. É interessante que Mises ele rebate Marx aqui. Ele fala que Marx, na sua teoria, considerava que o capital se autodestruiria. Por quê? Porque as grandes empresas, as indústrias, elas passariam a ter funcionários e elas garantiria que esses funcionários recebessem o seu dinheiro simplesmente para subsistir. E nesse aspecto de existência e de um certo recurso, eles se multiplicariam. E por eles se multiplicarem, aumentaria a mão de obra. Veja o pensamento de Marx. Aumentaria a mão de obra e, devido ter excesso de mão de obra, o salário, que já só se limitava a garantir o sustento, seria reduzido. E assim aumentaria a distância dos ricos em relação aos pobres, de tal modo que poderia chegar que uma pessoa deter todos os recursos
E devido àquela massa faminta de proletariados sem recursos, eles fariam uma revolução e expropriaria os donos dos meios de produções, os donos de terras, os donos dos recursos, o capital. E assim se estabelecia a revolução proletariada. Esse foi o ponto que Mises falou sobre o capitalismo, e ele conclui nesse pensamento dele que não há um só país capitalista em que as condições do povo não tenham melhorado de maneira inédita. E o Mises sempre prova, trazendo dados estatísticos e mostrando a revolução capitalista que mudou o mundo para melhor, em todos os aspectos. E na sua outra palestra, von Mises vai falar sobre o socialismo, sobre o quão danoso é esse sistema para a raça humana. Aí ele aborda da seguinte maneira, que o socialismo é inconcebível e o socialismo ele redundará em fracasso para qualquer sociedade. É óbvio que não compreendemos a liberdade no sentido que hoje tantos atribuem à palavra. O que queremos dizer é antes que, através da liberdade econômica, o homem é libertado das condições naturais. Nada há na natureza que possa ser chamado de liberdade, há apenas a regularidade das leis naturais. Aqui o homem é obrigado a obedecer para alcançar qualquer coisa. Os pretensos liberais dos nossos dias sustentam a ideia muito difundida de que a liberdade de expressão, de pensamento, de imprensa, de culto, de encarceramento, sem julgamento, podem, todas elas, ser preservadas mesmo na ausência do que se conhece como liberdade econômica. Não se dão conta de que num sistema desprovido de mercado, em que o governo determina tudo, todas essas outras liberdades são ilusórias, ainda que postas em forma de lei inscritas na Constituição. Mises está dizendo o seguinte, que a ideia de liberdade, em todos os aspectos, ela só é possível se houver liberdade econômica. Se não tem liberdade econômica, as outras liberdades que ele enumerou são todas ilusões. E ele dá um exemplo. Tomemos como exemplo a liberdade de imprensa. Se for dono de todas as máquinas impressoras, o governo determinará o que deve e o que não deve ser impresso. Nesse caso, a possibilidade de se publicar qualquer tipo de crítica às ideias oficiais torna-se praticamente nula. A liberdade de imprensa desaparece e o mesmo se aplica a todas as demais liberdades. Então, não há dúvida qual o posicionamento dele, que o socialismo é uma forma de impedir que a liberdade seja executada. O Estado ele não pode determinar a liberdade, porque isso vai escalando que aquilo que o Estado gera como ou interpreta como liberdade pode ser a autossobrevivência do Estado, pois o Estado não vai permitir que qualquer um se posicione contra ele, e de tal modo o Estado vai se aparelhar de meios opressores para te restringir em tuas manifestações em todos os aspectos. E aí a gente sabe onde isso chega, né? E o sistema socialista, como o sabiam e admitiam Karl Marx, Lenin e todos os líderes socialistas, consiste na transposição do regime militar a todo o sistema de produção. Marx falou de exércitos industriais e Lenin impôs a organização de tudo, o correio, as manufaturas e os demais ramos industriais, segundo o modelo do exército. Isso fica muito claro qual o pensamento de Mises. Ele entende que o socialismo é um meio arbitrário em que o Estado se posiciona sobre o que você vai fazer
onde você deve estar e o que você é dentro daquele meio instituído naquela sociedade controlada. De tal modo que a sua oposição, o seu pensamento, se anula em favor do propósito que o Estado tem para você. Não há liberdade nisso e, portanto, esse sistema está fadado a colapsar. Porque imagina só, você tem uma empresa, o Estado diz o que você vai produzir, quanto você deve produzir, o que você vai vender. Logo, você não tem a liberdade econômica, a liberdade financeira, de tal modo que você não é proprietário dos meios de produção e você é, no mínimo, um gerente do Estado, porque dono você não pode ser. O socialismo na Rússia não ocasionou, em média, uma melhoria das condições do homem comparável à melhoria de condições verificada no mesmo período nos Estados Unidos. O consumidor americano, o indivíduo, é tanto um comprador como um patrão. Ao sair de uma loja nos Estados Unidos, é comum vermos um cartaz com os seguintes dizeres: grátis pela preferência, volte sempre. Mas, ao entrarmos numa loja de um país totalitário, seja a Rússia de hoje, seja a Alemanha de Hitler, o gerente nos dirá: agradeça ao grande líder que lhe está proporcionando isso. Nos países socialistas, ao invés de ser o vendedor, é o comprador que deve ficar agradecido. Não é o cidadão que manda. Quem manda é o comitê central, o gabinete central. Estes comitês, os líderes, os ditadores, são supremos ao povo, cabe simplesmente obedecer-lhes. Ficou muito claro o pensamento dele sobre isso. Que num sistema onde a liberdade econômica, quem determina os preços dos produtos, quem determina se aquela empresa vai dar certo é o consumidor. A empresa, por mais grande e poderosa que ela seja, ela só se desenvolve, só progride em termos de estrutura e de abrangência quando está nas graças do povo. A partir do momento em que uma empresa passa a desvirtuar o propósito para o qual ela foi feita em relação ao comércio, à troca, ela começa a perder mercado. Mises dá inúmeros exemplos. Ele fala sobre, por exemplo, a acusação que havia sobre o monopólio das ferrovias. Ele deixa muito claro que esse monopólio existia, mas com a liberdade econômica você pode desenvolver ideias que vá confrontar com esse sistema. E esse sistema pode estar fadado se passar a ser superado por um outro sistema que venha atender às necessidades mais urgentes do consumidor. O exemplo que ele dá é bem simples. Se existe um monopólio das ferrovias, uma empresa poderosa administra as ferrovias, uma outra pessoa que tem a liberdade econômica, ela não tem a liberdade necessariamente para fazer um outro trilho lateral com aquela estrada já em que uma empresa poderosa detém. Mas ela tem a liberdade de criar outros meios para conflitar. Ele dá um exemplo disso a partir, por exemplo, dos transportes como carros, ônibus e aviões. E nesse sentido, essas liberdades econômicas de você criar meios mais eficientes fez com que as estradas de ferro perdessem totalmente o monopólio do mercado. E desse modo, Mises deixa muito claro que o mercado ele consegue se livrar de monopólios, de cartéis, naturalmente, por uma questão óbvia, que o cliente é que deve ser aquele que vai promover a mudança. Se o produto não está sendo feito para o agrado do cliente, que é o verdadeiro patrão, a empresa passará a ter prejuízo e finalmente sucumbirá no mercado econômico. Então, ao continuar aqui,
Ao sair de uma loja nos Estados Unidos, já foi. Na outra palestra, na palestra seguinte, Von Mises vai falar sobre intervencionismo, sobre o Estado utiliza seus meios para intervir no mercado e o quão danoso isso pode ser, tanto no início quanto nas sequências de eventos que se dá a partir da intervenção do Estado sobre as regras do mercado e da liberdade econômica. E acho que Mises começa: um bom governo tem o dever de proteger as pessoas dentro do país contra as investidas violentas e fraudulentas de bandidos, bem como de defender o país contra inimigos externos. São estas as funções do governo: um sistema livre, um sistema de economia de mercado. A economia é mista. A economia mista disse porque em muitos países determinadas instituições, como as companhias de telefone e telégrafo, as estradas de ferro, são de posse do governo e administradas por ele. Na Alemanha de Hitler, por exemplo, não havia empresas privadas ou iniciativa privada. Na Alemanha de Hitler havia um sistema de socialismo que só diferia do sistema russo na medida em que ainda eram mantidos a terminologia e os rótulos do sistema de livre economia. Ainda existiam empresas privadas, como eram denominadas. Mas o proprietário já não era um empresário, chamavam-no gerente ou chefe de negócios. Isso significa sempre que se interfere no mercado, o governo é progressivamente impelido ao socialismo. Então, Mises vai dizer que a partir do momento que um Estado intervém no mercado, ela está caminhando para o socialismo. Ele dá vários exemplos de intervenções. Ele utiliza como primeiro exemplo o seguinte: uma empresa de leite passa a aumentar o leite, preço, e o povo reclama, e o Estado vai lá e obriga essa empresa a baixar o leite. E o que acontece a partir daí? As empresas, elas passam a ter dificuldade, porque elas não conseguem mais conseguir obter meios para ampliar a venda, de tal modo que falta recursos. Imagina só, se o Estado pede para que você baixe um produto que você já vende ali no limite de lucro e você baixa mais do que o necessário para que você possa subsistir como empresa, você vai passar a ter prejuízo. E quando se baixa o preço, aumenta-se a demanda. As pessoas que não podiam comprar passam a comprar. Então, o problema fica inversamente proporcional. Aumenta a procura e diminui a oferta. E aí o povo fica insatisfeito do mesmo modo. E passa a reclamar com o governo, e o governo vai atrás de entender por que diminuiu a produtividade do leite. Mas a produtividade diminuiu porque o leite baixou. Se baixou, os meios de produção podem não estar garantindo a subsistência da própria empresa. E aí a empresa questiona sobre os produtos para confeccionar aquele leite ser muito caro. E o Estado vai atrás de entender o porquê está caro, e então descobre que a ração do gado está muito cara e pede para baixar a ração do gado, impõe isso por decreto, e o comércio ou a indústria que desenvolve a ração do animal vai passar a ter outros problemas. E esse problema vai ficando num ciclo gigantesco, de tal modo que o Estado vai ter que intervir em toda a cadeia de produção. E isso faz do Estado um árbitro de um sistema econômico que ele se autorregulamenta de tal modo que o preço dos seus produtos é regulamentado pela demanda de pessoas que o buscam. E se os preços estão caros,
provavelmente cairá o comércio daquilo e a empresa tem que se reinventar para poder conseguir os meios para continuar suas vendas. E, naturalmente, o espaço que aquela empresa deixa, vem uma outra e pratica aquela concorrência. E é nessa concorrência, segundo Mises, que os preços começam a se regulamentar para que os clientes possam ter acesso a esse produto. Mas, no entanto, quando o Estado interfere, o Estado está caminhando para o socialismo. E a gente sabe que o socialismo é o começo do fim de qualquer Estado. Também, von Mises vai falar da inflação. Ele tem uma visão muito interessante sobre o que é a inflação. Hoje, as técnicas de produção da inflação têm como complicadores a existência da moeda fiduciária. A moeda fiduciária é uma moeda que não tem lastreamento. Lastreamento é aquilo que sustenta a moeda. Por exemplo, se uma moeda for lastreada no ouro, aquela moeda é produzida equivalente à quantidade de ouro que existe nos cofres do Estado. Mas fiduciária é só por reputação, seja por reputação política, seja por reputação econômica. É um papel moeda que, na prática, não tem valor nenhum, a não ser a confiança. Mas, enfim, isso envolve umas outras técnicas, mas o efeito é o mesmo. Com uma penada, ou seja, com uma canetada, o governo cria papel moeda sem lastro, aumentando assim o volume de moedas e de crédito. Basta-lhe emitir a ordem e lá está o dinheiro sem lastro. O governo não se aflige diante do fato de que algumas pessoas sofrerão perdas. A iminente elevação dos preços não o perturba. Os legisladores proclamam: esse sistema é maravilhoso. Mas esse magnífico sistema tem um defeito básico: dura pouco. Se a inflação pudesse perdurar indefinidamente, não haveria por que criticar os governos por promoverem, mas o único fato bem estabelecido acerca desse fenômeno é que, mais cedo ou mais tarde, ele chega inevitavelmente ao fim. O que Mises está propondo aqui é que a impressão de papel moeda sem lastro nenhum é uma forma criminosa de explorar do povo meios, recursos que o empobrece. De modo que, imagina, se a pessoa está ali produzindo dinheiro sem lastro, sem valor nenhum, e joga no mercado, ele compra as coisas, aquele dinheiro que foi impresso, sem lastro nenhum, retira do mercado bens com aquele dinheiro que foi impresso, e o mercado não produziu produtos e recursos para que fosse absorvido por aquele dinheiro que foi impresso. A estrutura ela é toda matemática. Imagina assim, existe 10 dinheiro e existe 10 produtos. Esses 10 dinheiro é para comprar esses 10 produtos. E vamos supor que esses 10 dinheiro já está no mercado. As pessoas já têm esses 10 dinheiro e tem esses 10 produtos para comprar. Eu vou lá e imprimo 5 dinheiro. Esse 5 dinheiro, ele não existia. Ele não tem lastro nenhum. Mas eu vou tirar do mercado 5 produtos. As pessoas têm 10 dinheiro e há 5 produtos. O que vai acontecer? Pelo sistema do mercado, o que vai acontecer é que esses 5 produtos vão encarecer. Porque ali foi inflacionado, porque foi retirado do mercado 5 produtos com o dinheiro que foi impresso sem lastro nenhum. E esse sistema, Mises acusa como um sistema ineficiente, um sistema que empobrece e que cria meios caóticos numa sociedade.
Essa é a grande crítica que Mises faz. Na Grã-Bretanha, a imposição de altos padrões salariais pelo sindicato trabalhista teve como consequência um desemprego prolongado que durou anos a fio. Milhões de trabalhadores ficaram desempregados, os índices de produção caíram, até os experts ficaram perplexos. A inflação é uma política premeditada, adotada por pessoas que a ela recorrem por considerá-la um mal menor que o desemprego. Mas o fato é que, a não ser em curtíssimo prazo, a inflação cura o desemprego. A inflação é uma política e uma política pode ser alterada. Von Mises também fala sobre investimento externo. Von Mises entende que um empresário não pode pagar a um trabalhador mais que a soma adicionada pelo trabalho desse empregado ao valor do produto. Não lhe pode pagar mais que aquilo que os clientes se dispõem a pagar pelo trabalho adicional desse trabalhador individual. Se lhe paga mais, a paga dos seus clientes não lhe permitirá recuperar seus gastos, sofrerá prejuízos e, além disso, como já ressaltei várias vezes, e é do conhecimento geral, um negociante submetido a prejuízos é obrigado a mudar seus métodos de negociar. Caso contrário, vai à bancarrota. Então, Mises entende que esse processo de investir, de vender, de comprar, é uma relação lógica, comercial, e que é preciso haver um lucro. E esse lucro é que sustenta toda a estrutura para continuar oferecendo um serviço. Se afirmo que o investimento externo foi o maior acontecimento histórico do século XIX, faço no desejo de lembrar tudo aquilo que nem sequer existiria se não tivesse havido qualquer investimento externo. Von Mises defende a ideia de que é necessário que as nações elas estejam receptivas para receberem investimento externo. Ou seja, se uma potência econômica decide investir em um país subdesenvolvido, essa nação ela deve ser uma nação que recepciona bem esses investimentos, porque independente de acusações como é feita de que os países desenvolvidos exploram por meio de investimentos a mão de obra barata de outras nações, mas Von Mises entende que esse processo faz com que a nação que está recepcionando o recurso externo tenha uma melhor distribuição de renda e passa a ter um parâmetro mais alto no quesito de salário. E assim ele dá exemplos sobre essa questão. Ele afirma sobre uma empresa estrangeira que chegou numa cidade na África, uma das cidades do continente africano, e lá ela se consolidou vendendo um determinado serviço. Antes dela, o salário equivalia a um valor X, mas essa empresa estrangeira, quando chegou lá, passou a pagar um salário superior àquilo que era normativo naquela sociedade. Então, a partir dessa empresa estrangeira, o salário das outras empresas foram aumentadas. E por que isso aconteceu? Segundo Von Mises, ele diz o seguinte, que o empresário precisa de mão de obra. E se tem uma empresa que precisa de mão de obra e ela é estrangeira e ela coopta os funcionários pagando melhor, isso quer dizer que vai faltar mão de obra em outras empresas. Então, para que ela também tenha mão de obra boa, eficiente, é preciso ela aumentar o salário para ser atrativa para que outras pessoas entrem ali. E nesse processo, nessa dinâmica, por conta dos investimentos estrangeiros, as empresas passam a pagar melhor, porque elas precisam de mão de obras especializadas
e elas vão buscando e vão criando meios para valorizar e se tornar mais atrativa. Nesse ponto, o Mises defende que é preciso concordar que o capital estrangeiro ele traz benefícios, pois ele aqui enfrentava um discurso de que o capital estrangeiro só servia para explorar as nações subdesenvolvidas. Foi este, por exemplo, o caso da Rússia. Por razões puramente políticas, os franceses investiram nesse país nas 2 décadas que precederam a Primeira Guerra Mundial, cerca de 20 bilhões de francos de ouro, sobretudo na forma de empréstimo ao governo. Todos os grandes empreendimentos desse governo, como por exemplo a ferrovia que liga a Rússia, indo dos montes de Ural através do gelo e da neve da Sibéria até o Pacífico, foram realizados basicamente com capital estrangeiro emprestado ao governo russo. Como é fácil presumir, os franceses nem sequer imaginavam que, de um momento para o outro, se implantaria o governo russo comunista, que simplesmente declararia não pretender pagar os débitos contraídos por seus predecessores do governo czarista. Aqui, Mises diz o seguinte, que a partir dessa questão, quando a Rússia sofreu aquela revolução comunista, ela deixou de pagar 20 bilhões de francos para a França, que tinha investido em ferrovias nessa nação. E no seu livro, Mises vai dizer que foi a partir daí que se criou o discurso de que o capital estrangeiro se utiliza do capital para explorar as sociedades em todo o mundo. Uma única coisa falta para tornar os países em desenvolvimento tão prósperos quanto os Estados Unidos: o capital. No entanto, é imprescindível que haja liberdade para empregá-lo sob a disciplina do mercado, não sob a do governo. É preciso que estas nações acumulem capital interno e viabilizem o ingresso do capital estrangeiro. Os capitalistas tendem a se deslocar para aqueles países onde a mão de obra é abundante e barata, e pelo próprio fato de introduzirem capital nesses países, provocam uma tendência à elevação dos padrões salariais. Isso funcionou no passado e funcionará no futuro do mesmo modo. Pois ele só reforçou aquilo que eu já tinha antecipado sobre a questão das empresas estrangeiras, conseguir parametrizar para melhor os salários das nações às quais recebem capital estrangeiro como investimento. Mises finaliza suas palestras com uma última palestra sobre um tema chamado política e ideias. Então, Mises ele faz considerações nessa palestra e eu anotei uma consideração muito importante que ele se refere sobre Marx. Segundo a doutrina marxista, só os proletários têm boas ideias e a mente proletária sozinha engendrou o socialismo. Todos esses autores socialistas, sem exceções, na verdade, eram burgueses, no sentido em que eles próprios socialistas usam o termo. Ou seja, o Mises está dizendo que todos esses intelectuais que entraram na vanguarda dessa revolução marxista, todos eles eram intelectuais burgueses, no sentido mais pleno daquilo que eles mesmos socialistas diziam sobre o que é ser burguês. Karl Marx não teve origem proletária, era filho de um advogado, não precisou trabalhar para chegar à universidade, fez seus estudos superiores do mesmo modo como o fazem hoje os filhos das famílias abastadas. Mais tarde, e pelo resto de sua vida, foi sustentado pelo amigo Friedrich Engels, que, sendo um industrial, era o pior tipo de burguês. Segundo as ideias socialistas, claro, a linguagem do marxismo era um explorador. Enfim, Mises finaliza suas palestras e ele deixa claro que
o objetivo de garantir uma sociedade segura, sólida, é por meio de ideias, porque as ideias é que trazem renovação. Mises resume a sua tese. Ele afirma que as ideias e não as condições materiais são que moldam o mundo. Ele conclui que a luta pela liberdade econômica é, em última análise, uma batalha de ideias. Por isso, a educação e a divulgação dos princípios da economia de mercado são essenciais para combater o socialismo e o intervencionalismo. Pelo que tudo foi dito aqui, pelos estudos que eu fiz, eu concluo que o capitalismo ele é uma expressão, hoje um pouco distante, mas com os princípios básicos bastante sólidos sobre a questão da liberdade. Porque, como von Mises deixa claro, a liberdade ela é a única forma de inovar, renovar, consolidar, assegurar em todos os aspectos o bem-estar e o desenvolvimento da humanidade. E o cristianismo, ele sempre fala de liberdade. Nós somos libertos em Cristo. E em Cristo nós podemos todas as coisas. E em Cristo nós somos livres para pensar, para viver, para amar e ser amado, para construir, para desenvolver em todos os aspectos das nossas expressões os sentidos mais puro e íntegro que converge para os valores cristãos. Portanto, eu reforço que um cristão capitalista é aceitável. Mas qual capitalismo? Capitalismo em que a gente se utiliza para a nossa subsistência, para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, que nos circundam, sejam amigos, conhecidos e familiares. Portanto, eu desejo muita liberdade em Cristo, te desejo um saudável capitalismo e te digo que não tem problema em você se posicionar como um capitalista, como uma pessoa de direita que serve ao Deus Todo-Poderoso, o Deus nos céus, aquele que rege de fato a nossa vida e que nos dá a liberdade necessária para nós sermos em Cristo aquilo que Ele quer que nós sejamos. Que Deus nos abençoe. E eu peço encarecidamente que todos vocês que assistem esse estudo, que estão acompanhando, dê o like, curta esse trabalho e compartilhe, para que assim essas informações cheguem um pouco mais longe, alcance outras pessoas que têm dúvidas, outras pessoas que estão sendo furtigadas com ideias errôneas de que elas devem seguir o socialismo, seguir o comunismo, e que essa é uma vertente que se comunica com aquilo que Jesus nos ensinou. O próximo vídeo eu quero falar sobre alguns questionamentos que as pessoas fizeram. Você é cristão? Tem uma bandeira de sionista, de nascido? Então eu vou falar um pouco sobre isso. Fique atento e, no mais, que Deus o abençoe.